Quando uma mulher para de te valorizar, isso nunca acontece do nada. E embora muitos homens passem dias, semanas ou até meses tentando entender o que mudou, a verdade é muito mais simples e muito mais dura do que parece. Existe uma quebra invisível que acontece dentro da mente dela. Uma mudança sutil que transforma a admiração em dúvida, interesse em tédio, respeito em distância. E essa quebra começa com um único comportamento. Quando você passa a buscar mais do que oferecer, quando você passa a reagir mais do que liderar, quando você passa a depender mais do que se manter inteiro. Esse é o erro silencioso que destrói a percepção de valor de um homem, mesmo que ele seja bom, carinhoso, leal, dedicado. Na visão dela, quando você perde o controle sobre si mesmo, você perde o controle sobre a dinâmica. E tudo começa assim. Você sente ela um pouco distante e tenta compensar se aproximando mais. Ela manda uma mensagem fria e você responde com um texto longo tentando consertar o clima. Ela demonstra desinteresse e você oferece mais atenção, mais carinho, mais respostas rápidas. Você entra em um modo de recuperar algo, sem perceber que esse próprio movimento só te faz perder mais. Ela percebe que você está tentando provar seu valor, e é nesse momento que psicologicamente o valor cai. O erro não é gostar dela. O erro não é querer algo sério. O erro é mudar sua postura quando você sente medo de perder. É nesse instante que o respeito dela evapora. Imagine um homem firme, centrado, caminhando com segurança. Agora imagine esse mesmo homem se curvando, se ajustando, correndo atrás. Tudo porque tem medo de ver ela indo embora. O contraste é brutal. E a mente feminina capta esse contraste com uma precisão cirúrgica. Esse é o erro fatal, a perda da sua independência emocional. Homens fortes também cometem esse erro, principalmente quando se envolvem profundamente, e é isso que o torna tão perigoso, porque ele se disfarça de cuidado, de interesse, de carinho. Mas a verdade psicológica é a seguinte: quando seu comportamento passa a girar ao redor dela, ela deixa de girar ao redor de você. Você se dissolve no relacionamento, perde seus contornos, perde sua presença, e ela não desvaloriza você conscientemente. Ela apenas responde ao que você se tornou. A admiração morre porque você deixou de admirar a si mesmo primeiro. Um exemplo simples: um namorado que antes tinha rotina, academia, projetos, foco, mas depois que se apaixonou, passou a abandonar tudo para estar sempre disponível. No começo, ela até acha bonito, mas depois percebe que ele não está mais vivendo a própria vida. A mensagem silenciosa que ela recebe é clara: eu sou mais importante do que sua missão. Isso não desperta amor, isso desperta desconforto. Um homem sem norte não inspira segurança, apenas necessidade. O estoicismo nos ensina que nada externo deve controlar nossas emoções. Mas quando você passa a agir para não perder alguém, você entrega exatamente isso: o controle. Você se torna reativo, ansioso, dependente do humor dela. E quanto mais você tenta recuperar o respeito, menos você tem. É um ciclo cruel. E a única saída é resgatar seu eixo interno, reconectar-se com aquilo que faz você ser você. Quando ela vê que você vive por propósito e não por aprovação, o jogo muda instantaneamente. Agora reflita com honestidade. Em algum momento da sua vida, você já mudou sua postura, seus hábitos ou sua identidade para se adaptar a alguém? Já deixou de ser você mesmo para ser quem achava que ela queria? Já percebeu que quanto mais você tentava agradar, mais distante ela ficava? Se sim, você sabe exatamente do que estou falando. Porque esse é o erro que faz qualquer mulher parar de te valorizar imediatamente. E é por isso que você precisa entender profundamente os próximos tópicos deste vídeo, porque cada um deles começa desse mesmo ponto: a perda de si mesmo.
Antes de continuarmos, comente a palavra-chave para fortalecer a mensagem e fixar o aprendizado. Valor. Existe um erro específico, quase imperceptível, que marca o começo do fim do respeito de uma mulher por um homem. Quando você começa a pedir, mesmo sem palavras, que ela confirme o seu valor. Esse comportamento pode parecer pequeno, inofensivo, até compreensível, mas é devastador. Porque no momento em que você passa a procurar sinais constantes de que ela ainda gosta de você, de que você ainda importa, de que ela ainda está ali, você envia uma mensagem silenciosa que destrói sua imagem. Você não está seguro de si mesmo. E quando você não está seguro de si, ela também não estará. Tudo começa com microcomportamentos. Você repara que ela demorou um pouco mais para responder e seu corpo já entra em alerta. Ela te dá menos atenção em um dia complicado e, imediatamente, você tenta compensar dobrando sua presença. Ela muda um pouco o tom, fica mais reservada. E você sente necessidade de mostrar que está tudo bem, que vocês ainda estão bem, que nada mudou. Só que, exatamente nesse esforço para manter a conexão, você rompe a percepção de valor. Porque a partir desse ponto, você não está mais agindo como um homem que vive sua própria vida. Você está agindo como um homem que vive em função de um comportamento externo. Um exemplo real. Pense naquele cara que está saindo com uma mulher há algumas semanas, tudo indo bem. De repente, ela passa uma tarde mais ocupada e não responde com a mesma rapidez. Ele poderia simplesmente seguir com seu dia, focar no trabalho, treinar, se manter centrado. Mas não. Ele começa a olhar o celular repetidamente, procura sinais, interpreta silêncios, e é nesse estado mental que ele envia uma mensagem desnecessariamente doce, longa, ou tenta animar a conversa sem que ela tenha pedido. Para ele, isso é cuidado. Para ela, é insegurança. É uma tentativa desesperada de restaurar algo que nem estava ameaçado. O erro, portanto, não é tentar se conectar. O erro é transformar o relacionamento em um termômetro do seu valor pessoal. Quando você faz isso, cada gesto dela passa a te definir. Se ela está calorosa, você se sente forte. Se ela está fria, você se sente em perigo. E esse tipo de dependência emocional é o que mata rapidamente o interesse feminino, porque tira de você a postura masculina que transmite estabilidade. Nenhuma mulher se sente atraída por alguém que depende do humor dela para se equilibrar internamente. O estoicismo ensina algo que muitos homens ignoram. Nada que é externo deve comandar sua paz. E quando você transforma a validação de uma mulher em seu combustível, você está entregando a chave do seu bem-estar nas mãos de alguém que nem deveria ter essa responsabilidade. É injusto com você e é injusto com ela, porque agora ela não está interagindo apenas com um parceiro. Está lidando com alguém que a usa como muleta emocional. Isso sobrecarrega, pesa, afasta. A admiração desaparece quando a energia da relação passa a fluir apenas em uma direção. A solução prática começa de forma simples, mas profunda. Reconectar-se com a própria solidez. Isso significa perceber, na hora exata em que sua mente começa a buscar confirmações, que esse impulso não é sobre ela, é sobre você. É sobre sua ansiedade, sua insegurança, sua falta momentânea de presença. E ao invés de agir impulsivamente para corrigir algo, você respira, volta para si, volta para sua rotina, volta para o que controla. É uma escolha consciente de não reagir ao externo como se fosse uma ameaça. Porque a verdade é que não é. Na maioria das vezes, é apenas a vida acontecendo. E quanto mais você se mantém firme, mais ela naturalmente te valoriza. Agora reflita profundamente. Em algum momento recente, você já percebeu que estava interpretando demais, olhando demais, se importando demais com pequenos gestos?
Já sentiu que sua energia mudava dependendo da resposta dela? Se sim, esse tópico está falando diretamente com você. E reconhecer isso não é fraqueza, é o início da reconstrução do seu valor. Prepare-se, porque o próximo ponto aprofunda ainda mais essa dinâmica e mostra como essa necessidade de confirmação evolui para outro erro fatal: a dependência emocional disfarçada de carinho. E é aí que muitos homens perdem completamente o respeito sem perceber. Existe um comportamento que parece carinho, parece atenção, parece dedicação, mas na verdade é pura necessidade. E nada, absolutamente nada, faz uma mulher parar de valorizar um homem mais rápido do que perceber que ele precisa dela para se sentir completo. A necessidade é silenciosa no começo, mas grita nas atitudes. É aquele impulso de sempre se antecipar ao que ela quer, aquela urgência em responder imediatamente, aquele medo de desagradar que te faz andar em ovos, aquela sensação de que qualquer gesto dela pode determinar seu humor. Quando você entra nesse estado, por mais que tente demonstrar amor, o que ela sente é peso, é pressão, é uma energia que tira o ar, ao invés de trazer leveza. A necessidade afasta porque mostra que você não está inteiro. A dinâmica é simples. Quanto mais você precisa, menos valor você transmite. Uma mulher pode até gostar de você, pode admirar sua trajetória, pode ver potencial. Mas no momento em que você começa a demonstrar que depende da atenção dela para se sentir bem, algo muda profundamente na forma como ela te enxerga. É como se uma cortina caísse. Ela deixa de ver o homem confiante, seguro, líder da própria vida, e passa a ver alguém vulnerável emocionalmente, alguém que coloca nas mãos dela a responsabilidade pelo seu equilíbrio interno. E isso, psicologicamente, gera desconforto. Pense em um exemplo comum. Vocês estão conversando e, por algum motivo, ela parece menos animada naquele dia. Ao invés de entender que isso é normal, você imediatamente tenta consertar o humor dela, oferecendo elogios, enviando mensagens extras, tentando puxar o assunto de qualquer forma. Quanto mais você tenta garantir que está tudo bem, mais óbvio se torna que você está buscando uma validação escondida. Ela não pediu isso. E a energia transborda necessidade. Um homem seguro observa, respeita o espaço e segue firme no próprio eixo. Um homem inseguro tenta reconquistar um terreno que nem foi perdido. Outro exemplo: ela sai com amigas e você passa a noite acompanhando stories, analisando postagens, vendo quem estava, tentando interpretar até a legenda do restaurante. Isso não é proteção, isso não é cuidado, isso é medo. Medo de perder, medo de ser trocado, medo de não ser suficiente. E toda mulher sente esse medo no ar, mesmo quando você acha que está escondendo bem. A necessidade não precisa ser dita. Ela aparece nos detalhes, no tom das mensagens, na forma de agir. O estoicismo ensina algo fundamental. Aquilo que você controla é sempre interno. O resto é ilusão. E quando você tenta controlar a percepção dela, o humor dela, a opinião dela, a atenção dela, você não está sendo amoroso, você está sendo reativo. Está tentando manipular o ambiente para aliviar seu próprio desconforto interno. Só que o efeito é o oposto. Quanto mais você tenta segurar, mais ela se distancia. Quanto mais você tenta garantir, mais ela te enxerga como inseguro. Quanto mais você demonstra urgência emocional, mais ela perde interesse. A solução não é se tornar frio, não é se tornar indiferente, não é fingir que não sente nada. A solução é recuperar sua fonte interna de estabilidade. É deixar de agir para ganhar segurança e começar a agir porque você é seguro. É parar de buscar garantias no comportamento dela e voltar a encontrar essas garantias em você, nos seus objetivos, na sua rotina, nas suas escolhas, na sua disciplina. Quando uma mulher sente que você está emocionalmente nutrido pela própria vida, tudo muda.
Você deixa de parecer alguém que precisa e passa a parecer alguém que escolhe. E escolha é poder. Uma postura poderosa é simples. Quando perceber que você está reagindo demais ao que ela faz, faça o oposto. Ao invés de tentar resolver, volte para a sua vida. Ao invés de tentar conversar mais, fortaleça seu silêncio. Ao invés de tentar provar seu valor, aumente seu valor interno. Isso não é joguinho, isso é maturidade. As mulheres respeitam homens que estão emocionalmente sustentados por si mesmos, porque isso transmite segurança, estabilidade e direção. Agora reflita profundamente. Quantas vezes, nos últimos meses, você sentiu que estava tentando segurar demais, interpretar demais, agradar demais? Quantas vezes você percebeu que suas atitudes não vinham da força, mas do medo? Reconhecer isso não é fracasso, é lucidez. E é exatamente essa lucidez que vai te preparar para o próximo ponto, onde vamos falar sobre um erro ainda mais comum e igualmente fatal: o excesso de disponibilidade, que transforma até o homem mais incrível em alguém previsível e desinteressante. Existe um erro que destrói a atração de maneira lenta, silenciosa e quase sempre irreversível: o excesso de disponibilidade. Esse é um dos comportamentos mais perigosos, porque no começo parece que está funcionando. Você responde rápido, está sempre presente, sempre pronto, sempre acessível. Ela te chama e você vai. Ela manda mensagem e você abandona o que estiver fazendo para responder. Ela mostra interesse e você dobra o esforço. Só que existe uma verdade psicológica que poucos homens entendem. Tudo que é abundante perde valor. E quando você está disponível demais, você se torna previsível demais. E previsibilidade é o primeiro degrau para o desinteresse. O problema não é estar presente. O problema é estar sempre presente. O problema não é responder. O problema é responder sempre como se ela fosse mais importante do que sua própria vida. A dinâmica é simples. Quando você está sempre pronto, você envia um sinal claro de que sua rotina, seus objetivos, sua disciplina e seus compromissos são secundários. E quando ela percebe que você está sempre à disposição, sua imagem perde força. Você se torna um homem acessível demais, fácil demais, garantido demais. E nada mata o valor masculino mais rápido do que parecer garantido. Pense em um exemplo clássico. Você está no meio de uma tarefa importante, algo que realmente exige sua atenção. Ela manda uma mensagem. Você imediatamente larga tudo e responde. Você acha que está demonstrando carinho, mas o que ela percebe é que você não está comprometido com a própria vida. Outro exemplo, ela sugere algo de última hora e você, mesmo tendo compromissos, muda tudo para se ajustar. Isso não parece flexibilidade, parece falta de propósito, e propósito é o que sustenta a postura masculina. O excesso de disponibilidade cria uma imagem de carência, mesmo que você não esteja carente. As mulheres percebem esse padrão de forma intuitiva. Não é algo que elas pensam racionalmente, é algo que elas sentem. Quando você está sempre pronto, você se torna um homem sem mistério, sem vida própria, sem ritmo, sem presença independente. E é essa independência que gera admiração, não o esforço em ser acessível. Um homem interessante é um homem ocupado, focado, que tem uma vida com peso, com responsabilidade, com movimento. Um homem sempre disponível parece parado, sem direção. O estoicismo ensina que o homem deve estar ancorado em algo maior do que as circunstâncias externas. E quando você permite que qualquer mensagem, qualquer convite ou qualquer sinal dela mude sua agenda, você está entregando essa âncora. Você deixa de ser movido pela própria direção e passa a ser movido pelos estímulos. Quanto mais você age assim, mais sua energia masculina se dissolverá. E ela sente isso. Ela sente quando você está no controle e sente quando você está buscando aprovação. A solução não é ignorar.
não é jogar, não é fingir. A solução é ter uma vida suficientemente rica, produtiva e significativa a ponto de você não poder estar disponível o tempo todo. É viver de verdade. É ter projetos, treinos, metas, rituais, horários. É impor respeito ao próprio tempo. Quando você está ocupado construindo sua vida, sua energia muda. E essa energia é magnética. Uma mulher valoriza um homem que tem vida própria, porque isso reforça a percepção de força interna. Ela quer se conectar com alguém que possui um mundo próprio, não com alguém que abandonou o próprio mundo para entrar no dela. O equilíbrio está em ser presente, mas não submisso. Atencioso, mas não carente. Disponível, mas não previsível. A previsibilidade mata a curiosidade, e a curiosidade é o coração da atração. Um homem que sempre diz sim, cria um relacionamento onde ela nunca precisa se esforçar. E tudo que não exige esforço perde importância. Você não quer ser o caminho mais fácil. Você quer ser o caminho que vale a pena. Agora reflita. Nos últimos relacionamentos, você sentiu que estava presente demais, que estava sempre à disposição, que ela sabia exatamente como você iria reagir em qualquer situação? Se a resposta é sim, então este tópico é sobre você. E reconhecer isso é o primeiro passo para retomar sua força. A boa notícia é que quando você recupera sua presença, sua rotina e sua identidade, a percepção dela muda rapidamente. Prepare-se para o próximo ponto, porque vamos aprofundar ainda mais um erro que destrói silenciosamente o respeito: a perda de propósito. Esse é o momento exato onde muitos homens deixam de ser admirados e passam a ser apenas tolerados. E você precisa entender isso antes que aconteça novamente. Há um momento em que o respeito começa a morrer, e quase sempre esse momento está ligado a uma mudança interna no homem. Ele perde sua direção. Pouco a pouco, às vezes sem perceber, ele deixa de ser guiado por um propósito e passa a ser guiado pelo relacionamento. E quando isso acontece, quando a vida dele começa a girar ao redor dela, quando seus objetivos deixam de ser prioridades, quando sua missão começa a enfraquecer, o que se perde não é apenas o foco, mas a própria essência masculina. Uma mulher pode até gostar de um homem sem propósito, mas jamais vai admirá-lo. E sem admiração, não existe atração verdadeira. Esse erro é sutil porque se disfarça de amor. Você começa abrindo mão de um treino, depois adia um projeto, depois flexibiliza seus horários, e quando percebe, sua vida se tornou maleável demais. Não porque você decidiu conscientemente, mas porque queria evitar conflitos, agradar ou simplesmente estar mais disponível. A intenção parece boa, mas a mensagem que isso transmite é brutal. Você está colocando o relacionamento acima de si mesmo. E essa inversão é uma das que mais dilui o respeito feminino. Pense em um exemplo simples. Um homem disciplinado que sempre acordava cedo, treinava, tinha metas claras. Ele conheceu uma mulher incrível e, sem perceber, começou a reorganizar sua vida em torno dela. Ele passa a dormir mais tarde para ficar conversando, falta ao treino algumas vezes porque ela queria atenção, adia projetos porque prefere estar por perto. No começo, ela acha isso doce, até lisonjeiro. Mas com o tempo, ela começa a enxergar a verdade psicológica por trás disso. Ele não está mais vivendo para si. Ele está vivendo para ela. E um homem que vive para alguém se torna emocionalmente frágil. Outro exemplo, aquele cara focado no trabalho, disciplinado, com ambições claras. Ele conhece alguém, se envolve, começa a se apaixonar e, sem notar, sua carreira deixa de ser prioridade. Ele se atrasa para reuniões, perde intensidade, deixa de lutar pelos próprios sonhos. Ela percebe isso antes dele. E quando percebe, algo muda. Não é que ela não goste mais dele, é que ela deixa de ver nele a figura forte, centrada e direcionada que antes a atraía. O homem que ela admirava desaparece lentamente.
substituído por alguém que se molda ao relacionamento ao invés de moldar sua vida com firmeza. O estoicismo fala sobre viver de acordo com o seu daimon, sua centelha interna, sua missão, aquilo que te move em direção ao melhor de si. Quando você trai essa missão, você traz sua própria natureza. E quando isso acontece, você perde o brilho no olhar, perde o ritmo, perde o peso das suas escolhas. E ela sente isso. Ela sente quando um homem está conectado à própria missão e sente quando ele deixou de estar. A atração feminina não é apenas emocional, é também existencial. Elas se conectam com a direção do homem, não com sua estagnação. A solução não é se afastar dela, não é priorizar trabalho cegamente, não é fingir que não sente nada. A solução é retornar ao seu eixo, sua vida, seus projetos, seu desenvolvimento. É lembrar que um homem valeroso não busca validação, ele busca evolução. O que atrai uma mulher é ver que você está construindo algo maior que você mesmo. Que sua vida tem peso, estrutura, disciplina, que você não está à deriva, sendo levado por qualquer emoção ou relacionamento. Um homem sem propósito se torna leve demais, e nada que é leve demais é levado a sério. Você precisa recuperar sua independência de destino. Isso significa voltar a colocar seus objetivos no centro, não como forma de afastamento, mas como forma de respeito a si mesmo. A presença de uma mulher deve ser parte da sua vida, não a razão da sua vida. Quando você volta a agir assim, seu olhar muda, sua postura muda, sua energia muda. Você volta a ser quem ela admirou no começo. Agora reflita com honestidade absoluta. Você já abandonou seus planos, seus rituais, seus sonhos para agradar alguém? Já percebeu que estava perdendo seu rumo porque tinha medo de perder ela? Já sentiu que sua vida estava ficando menor enquanto o relacionamento crescia? Se sim, você sabe exatamente o que esse tópico está revelando. E é por isso que o próximo ponto é ainda mais crítico. Quando a perda de propósito se junta à reatividade emocional, o respeito desaparece de vez. E você precisa entender isso antes que seja tarde. Há um tipo de comportamento que destrói o respeito de maneira ainda mais rápida do que a perda de propósito, a reatividade emocional. Quando um homem perde o controle das próprias emoções, quando se deixa levar por impulsos, inseguranças, explosões de ciúme ou mudanças de humor baseadas no comportamento dela, ele deixa de ser visto como força e passa a ser visto como instabilidade. E nada afasta mais uma mulher do que a sensação de que o homem ao lado dela não é dono de si mesmo. A reatividade é o oposto da postura estoica. É viver em constante resposta ao mundo externo, como se cada ação dela fosse um gatilho que determina sua paz, ou sua falta de paz. O erro começa pequeno. Ela demora a responder e você sente o corpo esquentar, a mente acelerar, o fluxo de pensamentos criar histórias imaginárias. Ela parece distante e você imediatamente cria teorias, interpretações, suspeitas. Ela fala algo que você não gosta e você reage com irritação ou frieza, tentando mostrar força através da impulsividade. Mas a verdade é que nada disso é força. Força é estabilidade. Força é postura. Força é agir de acordo com seus princípios e não de acordo com suas emoções momentâneas. A reatividade emocional coloca você em uma posição infantil dentro da dinâmica. Pense num exemplo claro. Ela está estressada com o trabalho, cansada e acaba respondendo de forma seca. Um homem centrado percebe o clima, respeita, segue sua vida. Um homem reativo interpreta isso como rejeição e devolve um comentário ácido ou tenta compensar com excesso de mensagens ou entra em um estado de reclamação tentando forçar validação. O que ela sente? Peso. Ela sente que precisa administrar o humor dele, que precisa escolher cada palavra para não desencadear inseguranças. E nenhuma mulher quer esse papel. Outro exemplo.
Ela sai com amigas e você fica inquieto, imaginando cenários, criando tensões internas que não têm base na realidade. Quando ela volta, ao invés de recebê-la com naturalidade, você já está pronto para um interrogatório silencioso, um teste passivo-agressivo ou uma cobrança velada. Reatividade não é amor, é medo. E medo é o maior antídoto do respeito. Uma mulher respeita um homem que confia em si mesmo, não um homem que colapsa emocionalmente diante de qualquer incerteza. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em ser dono das próprias emoções e não escravo delas. Quando sua mente é facilmente perturbada, quando qualquer gesto dela muda seu estado interno, você perde não apenas o respeito externo, mas também o interno. Você começa a não confiar mais em si mesmo. Você se torna refém de pensamentos compulsivos, e isso aparece no seu olhar, no seu tom de voz, na sua energia. Nada é mais perceptível para uma mulher do que um homem que perdeu seu centro. A solução é profunda, mas prática. Você precisa treinar sua mente para não reagir automaticamente. Isso não significa engolir sentimentos. Significa entender que uma emoção não exige uma ação imediata. Você pode sentir ciúme sem se tornar ciumento. Pode sentir insegurança sem agir inseguro. Pode sentir medo sem demonstrar medo. A força mental está em criar um espaço entre o impulso e a resposta. E nesse espaço, você escolhe quem você é. Essa escolha consciente muda tudo. Ela cria respeito, porque mostra que você não é movido pelo caos interno, mas pela clareza. Prática simples. Toda vez que algo te afetar emocionalmente, espere, respire. Não responda no calor do momento. Não tente resolver imediatamente. Acalme o corpo, organize a mente e só depois haja, se ainda houver algo a ser feito. A maioria dos conflitos são amplificados, não pelo que aconteceu, mas pela reação impulsiva. Quando você aprende a dominar sua reatividade, você passa a transmitir uma masculinidade calma, sólida, impenetrável. E isso é profundamente admirável. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você já disse algo que não queria porque estava emocionalmente ativado? Quantas vezes você interpretou um comportamento dela como ataque, quando era apenas cansaço? Quantas vezes você reagiu rápido demais, apenas para depois perceber que exagerou? Reconhecer isso é o início da maturidade emocional. E essa maturidade será essencial para o próximo tópico, porque vamos falar de um erro ainda mais destrutivo: colocar ela como prioridade acima da sua própria vida. Esse é o ponto onde o homem deixa de ser um parceiro e passa a ser uma sombra. Existe um erro que transforma até o homem mais promissor em alguém apagado aos olhos de uma mulher: colocá-la como prioridade absoluta acima da própria vida. Esse erro é tão comum, tão silencioso e tão destrutivo que muitos homens só percebem o impacto quando já é tarde, quando ela já se afastou, quando o respeito já foi quebrado e quando a admiração desapareceu de forma quase irreversível. Um homem que abandona a si mesmo para priorizar uma mulher não está demonstrando amor, está demonstrando ausência de identidade. E nada é menos atraente do que isso. Tudo começa com pequenas concessões, pequenas mudanças de rota. No início do relacionamento, você mantém sua rotina, seus objetivos, seus horários. Mas conforme ela se torna importante, você começa a flexibilizar tudo. Primeiro, abandona um treino. Depois, um compromisso pessoal. Depois, um projeto que estava evoluindo. Depois, começa a reorganizar sua vida inteira em função do que ela quer, do que ela sente, do que ela demanda. Você deixa de ser protagonista da própria vida e passa a ser figurante no palco da relação. E não existe nada mais desinteressante para uma mulher do que um homem que perde o próprio enredo. Um exemplo clássico: o homem que sempre manteve disciplina, trabalhava duro,
treinava, tinha ambições claras, mas quando se apaixona, torna-se alguém que vive para agradar. Ele começa a cancelar compromissos, muda a agenda inteira se ela faz um convite inesperado, troca profundidade por presença constante. Ele não percebe que cada uma dessas mudanças envia uma mensagem clara: minha vida não tem estrutura própria, você é minha prioridade acima de tudo. E isso não gera amor, gera responsabilidade emocional indevida. Ela passa a sentir que é responsável pelo estado dele, que qualquer desaprovação dela pode desestabilizá-lo. Outro exemplo, o homem que vive dizendo "você em primeiro lugar". Parece romântico, parece bonito, parece prova de amor, mas na prática é apenas um anúncio de que ele não sabe se priorizar. Quando uma mulher percebe que está acima do trabalho dele, da saúde dele, das metas dele e até da própria dignidade dele, ela perde o interesse. Não porque ela não goste dele, mas porque o vê como alguém sem firmeza, sem estrutura, sem raiz. A masculinidade não floresce quando a mulher é colocada no pedestal. Ela floresce quando o homem ocupa seu lugar, seu espaço, sua vida, e a mulher entra como adição, não como centro. O estoicismo ensina que nada deve ocupar o lugar da sua essência. O homem estoico vive por princípios, não por emoções momentâneas. Ele ama profundamente, mas jamais se abandona. Ele cuida, mas não se anula. Ele oferece presença, mas não sacrifica propósito. Quando você coloca uma mulher como prioridade acima da própria vida, você está traindo exatamente aquilo que o torna digno de ser admirado. O paradoxo é cruel. Quanto mais você a coloca no topo, mais você desaba aos olhos dela. A solução é reconquistar seu eixo. Isso não significa tratá-la com frieza ou negligenciar sentimentos. Significa reorganizar sua vida de forma que ela faça parte do seu mundo e não se torne o seu mundo. Significa recuperar rotina, metas, ambições. Significa entender que sua missão é o que sustenta sua força masculina. E é isso que mantém a atração viva. Um homem comprometido consigo mesmo transmite segurança. E segurança gera respeito. Quando você volta a direcionar sua vida com clareza, algo muda na forma como ela te enxerga. Ela sente que está ao lado de alguém sólido, que sabe quem é, para onde vai e o que está construindo. O relacionamento deixa de ser um pedestal emocional e volta a ser uma troca natural. Ela te admira porque você se admira. Ela te valoriza porque você valoriza sua própria jornada. Uma mulher nunca quer ser a razão da sua existência. Ela quer caminhar ao lado de alguém cuja existência tem sentido próprio. Agora reflita com profundidade. Em algum momento você já percebeu que estava se diminuindo para caber na vida dela? Já notou que seus sonhos ficaram menores enquanto a presença dela ficou maior? Já sentiu que estava vivendo em função do que ela queria, esperando que isso garantisse amor ou estabilidade? Se sim, você entendeu exatamente o alerta deste tópico. E é por isso que o próximo ponto é ainda mais importante. Vamos falar sobre o momento em que, além de se colocar em segundo plano, o homem perde a postura diante de testes e provocações. E esse é um dos erros que mais destroem respeito na dinâmica masculina. Existe um momento crítico em qualquer relacionamento, quando ela te testa. Não por maldade, não por manipulação, não por jogo emocional. Testes femininos são, na verdade, mecanismos inconscientes para identificar se o homem ao lado dela mantém firmeza, presença e autocontrole. E é exatamente nesses momentos que muitos homens desmoronam. Eles cedem, reagem, se irritam, se explicam demais, tentam provar algo. E cada uma dessas atitudes destrói um pouco da percepção de força que ela tinha. Perder a postura diante de testes é um dos erros mais fatais para a admiração feminina, porque revela que o homem está mais preocupado em ser aprovado do que em ser inteiro.
Os testes começam de forma sutil. Às vezes é um comentário provocativo, às vezes uma pergunta desnecessariamente afiada, às vezes uma atitude fria, sem motivo aparente. Não importa o formato. O teste não é sobre ela, é sobre você. É sobre ver se você continua sendo quem é, mesmo diante da pressão emocional. E quando você reage impulsivamente, quando tenta corrigir a situação rapidamente, quando muda seu comportamento para evitar desconforto, você mostra que não está no controle de si mesmo. Você mostra que sua força é frágil, dependente, facilmente desmontável. Um exemplo simples, ela diz algo apenas para ver sua reação. Algo como, parece que você está distante, ou não sei se você está mesmo interessado. Um homem inseguro entra em pânico e tenta justificar, explicar, provar. Ele entrega longos discursos, muda sua energia, tenta recuperar terreno. Já um homem centrado percebe a intenção, mantém a calma e responde com objetividade, sem se justificar em excesso. A diferença entre os dois é abissal. O primeiro está pedindo validação. O segundo está apenas sendo verdadeiro. Outro exemplo, ela age com leve frieza por um dia. O homem reativo interpreta isso como um sinal de rejeição. Ele começa a cobrar, a perguntar se aconteceu algo, a insistir em conversar. Ele acredita que está sendo atencioso, mas o que ela sente é que ele desmorona facilmente. Já o homem que mantém postura entende que oscilações emocionais fazem parte da vida. Ele não precisa corrigir tudo imediatamente. Ele continua agindo com naturalidade, porque sua estabilidade não depende do clima emocional dela. Testes também acontecem quando ela quer entender até onde vai seu limite. Ela pode te provocar levemente, discordar só para ver como você reage, ou desafiar sua opinião. Homens inseguros cedem para evitar conflito. Homens fortes mantêm sua posição com respeito. E isso não é sobre ser duro ou inflexível, é sobre manter coerência. Uma mulher não respeita um homem que abandona seus princípios para agradá-la. Isso revela fraqueza, e fraqueza emocional é o maior destruidor de atração. O estoicismo ensina que a verdadeira força se revela justamente na adversidade emocional. Quando a pressão aparece, você mostra quem é. Quando o teste surge, você revela se vive pelos seus princípios ou pelas emoções momentâneas. Manter postura não é ser arrogante, não é ser frio, é apenas não perder sua essência. É não se curvar diante de pressões que existem apenas para medir sua solidez. Uma mulher não quer controlar você. Ela quer sentir que você não se deixa controlar. A solução é simples, mas poderosa. Pare de reagir. Observe primeiro. Respire. Entenda a intenção por trás do que está sendo dito ou feito. E só então responda, se for necessário. A maioria dos testes não exige resposta, exige presença, exige calma, exige firmeza. Quando você responde com segurança, sem irritação, sem justificativas, sem necessidade de provar algo, você reforça sua imagem de força. E essa força gera respeito instantâneo. Agora reflita profundamente. Quantas vezes você já sentiu que perdeu a postura porque queria agradar? Quantas vezes você reagiu demais a um teste simples? Quantas vezes você tentou se justificar para não desapontar? Se isso faz sentido para você, saiba que este é um dos pontos mais importantes de toda a jornada, porque quando o homem perde a postura, ele perde também a liderança emocional do relacionamento. E no próximo tópico, vamos falar sobre algo ainda mais perigoso. Quando, além de reagir aos testes, o homem abandona seus próprios padrões e limites para evitar conflitos. Esse é o momento em que ela deixa de te respeitar de vez. E você precisa entender como evitar esse colapso silencioso. Poucos erros corroem tanto o respeito de uma mulher quanto ver um homem abrir mão dos próprios padrões.
Isso acontece lentamente e quase sempre o homem nem percebe o que está fazendo. Ele começa firme, seguro, com limites claros, com valores definidos, com atitudes coerentes. Mas com o tempo, por medo de perder, medo de desagradar, medo de ser mal interpretado, ele vai se moldando. Ele flexibiliza demais, aceita o que não deveria, tolera o que não condiz com seus princípios, fecha os olhos para comportamentos que antes ele jamais aceitaria. E cada concessão injustificada destrói um pedaço da imagem dele. A mulher vê, sente e registra. Ele não é mais o homem que parecia ser. Esse erro é sutil, porque se disfarça de compreensão. O homem convence a si mesmo de que está apenas evitando conflitos, sendo maduro, sendo paciente. Mas, na verdade, está perdendo sua identidade. Quando você abre mão dos próprios padrões, a mensagem que transmite é simples e devastadora. Eu não me valorizo o suficiente para manter meus limites. E se você não se valoriza, ela também não vai valorizar. Não porque é má, mas porque a dinâmica do respeito funciona assim, é inconsciente, inevitável, natural. Pense num exemplo direto. No início, você dizia claramente que não aceitava falta de respeito, jogos mentais, conversas duvidosas com ex, comportamentos que quebram confiança. Mas conforme se envolve, começa a achar desculpas para tudo. Ela faz algo que te incomoda e você ignora. Ela ultrapassa um limite e você silencia. Ela repete um comportamento desrespeitoso e você racionaliza para não confrontar. Você acha que está preservando a relação, mas na verdade está destruindo ela silenciosamente. Porque a mulher percebe que quando tem que escolher entre agradá-la e se respeitar, você escolhe agradá-la. Outro exemplo, você tinha padrões pessoais, disciplina, treino, horários, metas. Mas agora, quando ela quer atenção, você abre mão disso como se fossem detalhes. Você deixa de treinar porque ela pediu. Deixa de trabalhar porque ela ficou carente. Deixa de cumprir algo importante porque achou que ela poderia ficar chateada. Você não está sendo atencioso. Está sendo maleável demais. E o excesso de maleabilidade é o que transforma um homem em alguém que não impõe presença. Uma mulher não admira um homem que gira ao redor dela. Ela admira um homem que gira ao redor de si mesmo e a convida a caminhar ao lado. O estoicismo ensina que um homem deve viver alinhado aos próprios princípios, porque é isso que lhe dá forma, estrutura e imponência. Quando você abandona seus padrões, abandona também sua força moral. E essa força é o núcleo do respeito. Padrões não são regras rígidas, são sinalizadores da sua identidade. Eles dizem quem você é. Quando você os quebra, perde credibilidade aos olhos dela. Não importa o quanto ela goste de você. Se você não se sustenta, ela deixa de acreditar na sua liderança emocional. A solução não é endurecer, não é virar alguém inflexível, não é criar regras desnecessárias. A solução é simples. Volte a se honrar. Quando algo te incomodar, fale com calma. Quando algo ultrapassar seus limites, imponha respeito sem agressividade. Quando suas metas forem importantes, cumpra-as independentemente de quem está te chamando. Padrões não servem para controlar a mulher, servem para orientar você. Um homem que se alinha com seus próprios valores transmite uma força silenciosa que gera admiração automática. E há uma verdade dura que poucos têm coragem de admitir. Se você não mantiver seus padrões, ela vai testar até onde consegue ir. Não por maldade, mas porque a natureza humana funciona assim. E quando perceber que você não tem limites, ela perde o respeito. E uma relação sem respeito não dura. A atração morre. A conexão enfraquece. A presença masculina desaparece. E o homem fica sem entender o que aconteceu quando a resposta estava na própria falta de firmeza. Agora, reflita profundamente. Quantas vezes você já tolerou algo que te magoou? Quantas vezes deixou de impor limites porque tinha medo de perder?
Quantas vezes percebeu que estava mais preocupado em manter a relação do que em manter sua dignidade? Se isso te toca, é porque você reconhece a verdade deste ponto. E o próximo tópico vai ainda mais fundo. Quando o homem perde seus padrões, ele se torna previsível, e previsibilidade é um veneno silencioso para a atração. Existe um erro que, sozinho, é capaz de transformar um relacionamento vibrante em algo morno, previsível e sem vida. Tornar-se um homem completamente decifrável. Quando você se torna previsível demais, quando ela sabe exatamente como você reage, o que você diz, o que você faz, como você se comporta em qualquer situação, você deixa de ser uma presença impactante e passa a ser uma rotina emocional. E nada é mais nocivo para a atração do que um homem que se torna entediante. O ser humano, e especialmente a dinâmica feminina, responde intensamente a estímulos, movimento, textura emocional, novidade. Isso não significa ser instável, mas significa ser alguém que tem vida própria, interesses, projetos, comportamentos que não giram ao redor dela. O homem previsível não apenas perde magnetismo, mas também perde respeito. Porque previsibilidade extrema é consequência de dois erros anteriores: excesso de disponibilidade e abandono de si mesmo. Quando você não tem mais vida fora da relação, não há nada para ela descobrir, acompanhar ou admirar em você. Você se torna estático, sem profundidade. Pense num exemplo concreto. No início você tinha uma rotina, hobbies, personalidade única. Ela se encantava com seu jeito calmo, firme, presente. Mas com o tempo você foi suavizando tudo, ajustando tudo, moldando tudo. Você respondia sempre igual, cedia sempre igual, agia sempre igual. Ela sabia exatamente o que esperar, porque você deixou de ter nuances. O homem interessante tem camadas. O homem previsível tem apenas reações automáticas, moldadas pela vontade de agradar. Outro exemplo. Quando vocês discutiam algo, você mantinha opinião, conversava de igual para igual. Mas por medo de conflito, você passou a concordar demais, ceder demais, aceitar demais. Não existe respeito onde não existe contraste. O contraste é o que cria tensão, e a tensão é o que mantém atração. Uma mulher não quer alguém volátil, mas também não quer alguém que vive em modo neutro. O homem previsível transmite a sensação de que nada nele é verdadeiramente próprio. Tudo é adaptado. Tudo é maleável, tudo é feito para ser aprovado. O estoicismo ensina algo extremamente profundo. Um homem deve ser consistente, não previsível. Consistência é força, previsibilidade é fraqueza. Consistência significa ter princípios, metas, postura. Previsibilidade significa reagir sempre da mesma forma, porque você tem medo de perder. Um homem consistente mantém sua essência. Um homem previsível repete comportamentos esperando ser aceito. E essa é a diferença entre um homem que inspira respeito e um homem que se torna um peso emocional. A previsibilidade também mata a curiosidade feminina. Curiosidade é o combustível da atração. Quando ela não sente mais curiosidade, ela se desliga emocionalmente. A dinâmica fica monótona, sem brilho, sem movimento. E ao contrário do que muitos pensam, não é preciso ser cheio de aventuras para ser interessante. É preciso ter vida. É preciso ter narrativa. É preciso ter algo acontecendo dentro e fora de você. Quando a mulher percebe que você é alguém que vive de verdade, que cresce, que muda, que se desafia, que tem presença ativa no mundo, ela sente admiração. Mas quando percebe que você vive apenas para a relação, a atração desaparece, como se nunca tivesse existido. A solução não é se tornar imprevisível de propósito, fazendo joguinhos. Isso só demonstra insegurança. A solução é voltar a ter um mundo próprio. É permitir que a mulher veja
que você é alguém que se movimenta, que evolui, que constrói, que vive um enredo maior do que a própria dinâmica a dois. Um homem envolvido em sua própria jornada, naturalmente é menos previsível. Não porque tenta, mas porque vive. Agora reflita profundamente. Nos últimos relacionamentos, você se tornou previsível. Você percebe que ela sempre sabia qual seria sua resposta, sua atitude, seu comportamento? Você deixou de ser alguém com projeto, história e movimento para se tornar alguém que apenas reagia? Se sim, você entendeu a gravidade deste ponto. E isso nos leva ao próximo tópico, talvez um dos mais poderosos de toda a sequência. Quando o homem se torna previsível e perde seus padrões, ele perde também o autorrespeito. E quando não existe autorrespeito, não existe respeito vindo dela. A próxima parte vai revelar como esse processo destrói o relacionamento desde dentro. Existe um ponto no relacionamento em que tudo começa a ruir silenciosamente. Quando o homem perde o autorrespeito. Nenhum erro é tão devastador. Nenhum comportamento é tão perceptível. Nenhuma atitude destrói tanto a admiração quanto ver um homem aceitar menos do que merece, tolerar o intolerável, permanecer onde não é valorizado e se justificar por isso. Quando você perde o autorrespeito, você não apenas perde o respeito dela, você perde o seu próprio reflexo. Você passa a se enxergar menor. E quando um homem se vê pequeno, tudo ao redor encolhe junto com ele. A perda de autorrespeito não acontece de um dia para o outro. Ela é construída em pequenas doses. Uma crítica que você engole, um limite que você deixa passar, uma atitude desrespeitosa que você ignora, uma intuição que você silencia, uma verdade que você evita. Aos poucos, você começa a se acostumar com migalhas. Começa a se acostumar a ser colocado em último lugar. Começa a acreditar que merece menos do que realmente vale. E isso muda tudo na sua energia. Um homem que tolera desrespeito perde brilho no olhar, perde força na postura, perde firmeza na voz. Ele se torna alguém que não inspira. E o amor não sobrevive onde não há inspiração. Pense em um exemplo comum. Ela fala com você de forma dura, injusta ou agressiva. Ao invés de impor um limite claro com calma, você se cala para evitar conflito. Você diz a si mesmo que é melhor não estragar o clima. Mas a verdade é que você não está preservando a relação. Está destruindo sua própria integridade. Outro exemplo. Ela demonstra desinteresse repetidas vezes, te trata com indiferença, te coloca em segundo plano. Ao invés de reajustar sua posição ou se afastar para recuperar respeito, você tenta agradar ainda mais, como se pudesse compensar a falta de consideração com um esforço extra. Cada tentativa desesperada de ser valorizado reduz ainda mais seu valor. O autorrespeito também desaparece quando você aceita dinâmicas que sabe que não combinam com você. Talvez ela fale com outros caras de forma duvidosa. Talvez mantenha contato com alguém que já quebrou sua confiança. Talvez imponha limites a você que ela mesma não cumpre. Você sente que algo está errado, mas permanece ali esperando que tudo se ajeite. A realidade é simples e brutal. Quando você se contenta com pouco, você ensina o outro a te dar pouco. O estoicismo ensina que o homem deve ser guiado pela virtude, e a virtude começa dentro de si. O autorrespeito é a base da disciplina, da presença, da força, da dignidade. Um homem que se respeita não precisa levantar a voz, não precisa ameaçar, não precisa se impor pela agressão. Ele se impõe pela clareza, e clareza é percebida imediatamente. Uma mulher sente quando está diante de um homem que tem padrões internos e sente quando está diante de alguém que apenas deseja ser aceito. O primeiro causa admiração, o segundo causa piedade, e piedade é o oposto de atração. A solução é profunda, mas transformadora. Você precisa recuperar sua própria voz interna. Isso significa que você precisa parar de pedir por espaço e começar a ocupar espaço.
Precisa parar de aceitar migalhas e começar a exigir reciprocidade. Não por arrogância, mas por respeito à sua existência. Precisa parar de tentar manter o relacionamento a qualquer custo e começar a manter a si mesmo a qualquer custo. O homem que recupera o autorrespeito recupera tudo: postura, presença, energia, poder pessoal. A mulher sente essa mudança imediatamente e reage a ela com mais respeito ou com afastamento. Mas qualquer uma das duas respostas é melhor do que viver diminuído. Agora reflita honestamente. Em algum momento da sua vida, você já percebeu que estava aceitando menos do que merecia? Já tolerou comportamentos que feriam seus valores? Já sentiu que estava se diminuindo só para manter alguém ao seu lado? Essas perguntas não são para te acusar, são para te libertar. Porque quando você reconhece a perda de autorrespeito, você pode finalmente recuperá-lo. E agora chegamos ao último ponto, onde tudo se conecta: a conclusão. Nela, vamos juntar cada lição, cada erro, cada virada de consciência para que você entenda, de forma clara, como recuperar valor, respeito e postura. E no final, deixarei o CTA final para consolidar sua transformação. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada: a compreensão profunda de que o erro que faz uma mulher parar de te valorizar imediatamente não é um gesto específico, uma frase mal colocada ou uma atitude isolada. É um acúmulo silencioso de pequenos desvios que, juntos, criam uma queda completa da sua energia masculina. A perda de si mesmo. Tudo o que vimos até aqui: necessidade, disponibilidade extrema, reatividade emocional, abandono do propósito, falta de padrões, previsibilidade, ausência de limites e perda de autorrespeito, nasce de um único ponto: você esqueceu quem é. E quando um homem se desconecta da própria essência, ele inevitavelmente se desconecta do respeito dos outros. A verdade é que nenhum relacionamento morre por falta de amor no começo. Ele morre quando o homem começa a se dissolver, quando deixa de ser protagonista da própria história e passa a ser apenas um personagem secundário vivendo para agradar alguém. Uma mulher não desvaloriza um homem por maldade, mas por percepção. Quando ela vê que você deixou de se respeitar, deixou de se priorizar, deixou de se desenvolver, ela sente uma mudança profunda na forma como enxerga você. Não é racional, é instintivo. O respeito é um reflexo do seu estado interno. E quando seu estado interno se enfraquece, o modo como ela te vê muda, mesmo que ela não consiga explicar. O mais cruel é que muitos homens tentam corrigir essa perda com ainda mais esforço. Eles acham que a solução é dar mais atenção, mais carinho, mais mensagens, mais presença. Mas o excesso é exatamente o que mata a atração. A dinâmica feminina não responde ao esforço, responde à postura, responde ao caráter. Responde ao homem que se sustenta por si mesmo. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais centrado, mais disciplinado, mais alinhado com seus valores, mais dono da própria vida. Pense em tudo que você viveu, os momentos em que você tentou segurar uma relação que já estava escorregando, os momentos em que você sacrificou treinos, projetos, metas para agradar, os dias em que interpretou cada detalhe, cada mensagem, cada silêncio como uma ameaça, os instantes em que abriu mão de si mesmo porque acreditava que isso a faria ficar. No fundo, você sabe que nada disso funcionou. Não funcionou porque não poderia funcionar. Um homem não conquista admiração ao se diminuir. Ele conquista admiração ao se elevar. O estoicismo deixa isso brutalmente claro. O homem deve controlar aquilo que está dentro de si, não aquilo que está fora. Você não controla o humor dela, não controla a resposta dela, não controla a forma como ela age, mas controla sua presença, controla seu foco, controla sua disciplina, controla sua reação,
controla o que você aceita ou não aceita. E esse controle interno é exatamente o que causa impacto. Quando um homem volta a se alinhar com seus princípios, sua energia muda instantaneamente. Ele fala diferente, anda diferente, age diferente. Ele deixa de ser alguém tentando ser escolhido e volta a ser alguém que escolhe. E esse é o ponto onde a dinâmica muda completamente. E aqui está a grande virada. Respeitar a si mesmo não garante que ela vai voltar. Não garante que ela vai te admirar de novo. Não garante que as coisas vão se ajustar imediatamente. Mas garante algo muito maior, que você não vai se perder novamente. A vida tem um modo curioso de reorganizar tudo ao redor do homem que se reconecta com sua essência. Às vezes ela volta, às vezes a pessoa certa aparece, às vezes a relação muda por completo. Mas independente do resultado, há algo que nunca muda, o valor que você reconstrói dentro de si. E esse valor é permanente, inabalável e transformador. Agora, olhe para si com honestidade. Você percebe o quanto da sua vida foi gasto tentando ser o homem que ela queria, ao invés de ser o homem que você deveria ser? Você consegue notar quantos padrões permitiu que fossem quebrados? Quantas vezes tolerou o que te feriu? Quantas vezes deixou de se priorizar? Essa reflexão dói, mas liberta. Porque somente quando você vê com clareza onde se perdeu, consegue finalmente se reencontrar. E quando um homem se reencontra, tudo ao redor dele muda. Ele recupera a presença, recupera a postura, recupera a direção, recupera a dignidade, recupera respeito e, acima de tudo, recupera a capacidade de viver um relacionamento saudável. Não porque precisa, mas porque escolheu. Se este vídeo te abriu os olhos, te cutucou por dentro e te fez enxergar algo que estava ignorando, deixe registrada aqui a sua transformação. Comente agora a palavra-chave: renascer.